Entre as aeronaves que marcaram a história da aviação militar, poucas têm uma trajetória tão significativa quanto o Messerschmitt Bf-109. Hoje, vamos mergulhar profundamente na sua história, explorando cada detalhe desse marco da aviação. A história do Bf-109 começa em 1934, quando o Ministério da Aviação alemão lançou um pedido para um caça moderno, que seria o principal componente da Luftwaffe, a força aérea que estava sendo reconstruída secretamente. Willy Messerschmitt, então engenheiro-chefe da Bayerische Flugwerke, desculpa se o alemão não tiver em dia, propôs um projeto que desafiava muitas convenções da época. Seu design era baseado em eficiência e simplicidade. A fuselagem era de construção metálica monocoque, uma escolha que proporcionava resistência estrutural com baixo peso. O cockpit era fechado, que era um avanço para a época. Oferecia maior conforto e proteção ao piloto, enquanto o trem de pouso era totalmente retrátil, reduzindo o arrasto e aumentando assim a velocidade. Já os flaps eram automáticos, que ajustavam sua posição automaticamente de acordo com a velocidade, melhoravam a estabilidade e manobrabilidade em situações críticas. Embora avançado, o design não era isento de falhas. O cockpit era pequeno e oferecia visibilidade traseira bem limitada, deixando os pilotos vulneráveis a ataque surpresa. O protótipo V1 realizou seu primeiro voo em setembro de 1935, equipado com o motor Rolls-Royce Kestrel, já que os motores alemães ainda não estavam prontos. Apesar de ser um início bem modesto, o desempenho foi bem promissor. Quando os motores Daimler-Benz DB600 foram integrados, o caça atingiu um novo nível, mostrando um equilíbrio entre potência e aerodinâmica que impressionou tanto os engenheiros quanto os comandantes militares. Com a escalada da guerra, a Alemanha precisava de caças em grande quantidade, e o design do Bf-109 facilitou bastante a produção em massa. Entre 1937 e 1945, mais de 33 mil unidades foram fabricadas, tornando-se assim o caça mais produzido da história até hoje. O avião então passou por diversas modificações para atender às exigências do conflito. A versão E, ou Emil, foi a primeira amplamente usada em combate, equipada com motores DB601 e armamento que incluía canhões de 20 mm. Esse modelo brilhou na Batalha da França e na Batalha da Grã-Bretanha. A variante G, conhecida como Gustav, tornou-se a mais produzida. Ela foi equipada com motores mais potentes, blindagem adicional e uma variedade de configurações de armamento, incluindo os canhões de 30 mm para enfrentar bombardeiros aliados. No entanto, essas melhorias aumentaram o peso, reduzindo assim a manobrabilidade em comparação com modelos anteriores. Entre outras variantes, destaca-se também o modelo T, que foi projetado para ser usado em porta-aviões, mas nunca entrou em operação devido ao cancelamento do programa naval alemão. A última versão que foi operacional foi o K, que foi otimizada para combate em alta altitude, mas chegou tarde demais para ter algum efeito real na guerra. O BF também podia ser adaptado para diferentes tipos de missões. As versões de caça-bombardeiro transportavam bombas de até 500 kg, enquanto os modelos de reconhecimento recebiam câmeras de alta precisão. Além disso, os motores Daimler-Benz proporcionavam excelente desempenho em altitudes elevadas, garantindo vantagem em muitas batalhas. Durante a invasão da França, ele dominou os céus, mas foi na Batalha da Grã-Bretanha que ele encontrou seu verdadeiro adversário. Com os Spitfires britânicos, o desempenho era até que comparável, mas a sua verdadeira limitação era o seu alcance, que era um problema crítico. Os pilotos tinham poucos minutos de combate antes de serem forçados a retornar às suas bases lá na França. Na frente oriental, ele enfrentou os enormes números de caças soviéticos e as condições adversas do clima e das pistas improvisadas. A aeronave também foi adaptada para missões de ataque ao solo e escolta de bombardeiros. Porém, com o avanço dos aliados e a chegada dos aviões como o P-51 Mustang, ele começou a ser superado tecnologicamente. O Bf-109 foi a montaria de alguns dos maiores pilotos da história. Erich Hartmann, com 352 vitórias, detém o recorde mundial de abates, todos alcançados com um Bf-109. Sua habilidade em identificar as fraquezas do inimigo e utilizar ao máximo as vantagens da aeronave o tornaram uma lenda. Adolf Galland, outro nome também bem notável, destacou-se não apenas como piloto, mas também como líder e estrategista. Ele pilotou o caça durante a Batalha da Grã-Bretanha e foi um dos principais defensores da sua produção. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a produção foi encerrada, mas o legado permaneceu. Algumas unidades continuaram em uso por forças aéreas, como a Força Aérea Espanhola e também israelense, enquanto outras aeronaves foram preservadas em museus ao redor do mundo.
Hoje, ele é lembrado não apenas como uma máquina de guerra, mas como um marco na evolução da engenharia aeronáutica. Obrigado por assistir mais esse vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e também se inscreva no canal. Muito obrigado e até uma próxima.